boa tarde a todos. Meu nome é Rui Barbosa, sou professor de matemática e vamos hoje para a nossa 31ª aula. Hoje, pessoal, vamos estudar decomposição em fatores primos. Então, pessoal, vamos escrever alguns números naturais compostos como uma multiplicação de fatores primos. Por exemplo, temos o número 4. Vamos escrever da seguinte maneira: 2 vezes 2, ou seja, o 2 não é primo, a gente está fazendo uma multiplicação de fatores primos, ou seja, a gente transformou o número 4 em uma multiplicação de fatores primos. E o número 6, a gente consegue fazer isso? Consegue sim, usando o 2 e o 3, são dois números primos, ou seja, multiplicação de fatores primos. 2 vezes 3 dá 6. E o 10, então, com o número 2 e com 5, a gente consegue obter a multiplicação, o resultado, o número 10. Então, 4 é igual a 2 vezes 2 e 2 vezes 2 são os produtos de fatores primos. E aqui no 6, os produtos de fatores primos são 2 e 3. E no 10, o produto de fatores primos é o 2 e o número 5, a multiplicação entre eles. Usando, pessoal, o mesmo recurso, veja o que acontece com o número 30. Temos várias formas de se obter a multiplicação entre fatores primos usando os números primos para chegar ao valor 30. Por exemplo, primeiro exemplo aqui, o 30. A gente multiplicou 2 vezes 15. Aqui outro exemplo, o 30. 3 vezes 10. Aqui outro exemplo, para se formar o 30. 30 é 5 vezes 6. Então, o 15, quanto é o 15? O 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5, tá certo aqui? Então, a gente já tem três números primos aqui, que é o 2, o 3 e o 5. Então, 30 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5. E aqui, no próximo passo, ficou 3 vezes 10. Então, 10, podemos fatorar com dois números primos, que é com 2, decompor, quer dizer, com 2 e com 5. Ou seja, temos o 3 agora, o 2 e o 5. Então, 30 é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 5. Ou seja, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. E aqui, pessoal, decompomos por 5 vezes 6. E o 6 a gente ainda pode decompor mais ainda. No caso, 2 e 3, que 2 vezes 3 dá 6. Então, temos o 5, o 2 e o 3. Ou seja, 30 é 5 vezes 2 vezes 3, ok? Então, pessoal, qualquer que seja a forma de escrever o 30 como uma multiplicação, encontramos os mesmos fatores primos no final, que são o 2, o 3 e o 5. Isso vale para qualquer número natural composto. Podemos, então, dizer que todo número natural não primo maior que 1 pode ser escrito na forma de multiplicação, que é chamado forma fatorada completa, em que todos os fatores são números primos. Para chegar a uma forma fatorada completa de um número natural, fazemos uma decomposição em fatores primos, que a gente viu no exemplo, que consiste em dividir inicialmente o número dado por seu menor divisor primo, depois dividir o quociente obtido por seu menor divisor primo, repetir esse procedimento até obter o quociente 1. Veja como obtemos a fatoração completa de um número natural. Vamos lá. Primeiro passo: como escrever 110 na sua forma fatorada completa? Vamos lá, 110, ele divide pelo menor primo, quem é? O número 2. Então, 110 dividido por 2 dá 55. 55 divide por quanto? O menor número fatorado? 5. O menor primo, né? O menor primo aqui é 5, a gente pode dividir. Então, 55 dividido por 5 dá 11. E o 11 só pode ser dividido por 11. Então, 11 dividido por 11 dá 1. Vamos seguindo. 110 por 2 dá 5. Aqui é a forma que ele já está explicando de uma forma mais direta, tá? Por exemplo, o 2 é o menor divisor primo de 110. O 5
é o menor divisor primo de 55 e o 11 é o menor divisor primo de 11. Então, 110 é igual a 2 vezes 5 vezes 11. Todos os fatores aqui são primos. Assim, 2 vezes 5 vezes 11 é a forma fatorada completa de 110. Vamos para outro exemplo. Como decompor o número 135 em fatores primos? 315, quer dizer, em fatores primos. 315 dividido por 3, que é o menor por 2 não pode, dá 105. 105 dividido por 3, que é o menor ainda, dá 35. Por 3 não pode mais 35. Então, por 5 dá 7 e por 7 dá 1. Então, por sua vez, 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7, tá menor 3, que a gente dividiu aqui 3 de novo, 5 e 7. Todas essas multiplicações dele vai dar 315. Então, todos também são fatores primos. Então, a gente decompôs aí 315 por fatores primos, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Fique com Deus e tenham uma boa semana.